Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. Hoje, sexta-feira. Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Então, nós vamos seguir aqui no nosso Sermão da Montanha, em Mateus 5, no versículo 43, diz assim: Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? É uma pergunta. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora nós vamos seguir aqui no capítulo 6, no versículo 1, continuação do Sermão da Montanha. Aqui nós vamos ver sobre esmolas, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que o faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, olha o que Jesus disse aqui, que nós precisamos perdoar, ou melhor, amar os nossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você sabia que toda palavra que nós dissermos, em juízo, hoje, tudo que nós falarmos contra alguém ou de alguém, nós vamos prestar contas no dia do juízo. Isso é muito sério. Então, nós precisamos amar os nossos inimigos e nós precisamos bendizer aqueles que nos maldizem. Sabe aquela pessoa que você sabe que fala mal de você? Você tem que falar bem dela, abençoar ela. Porque quando cair nos ouvidos dela, que você fala bem, que você abençoa ela, ela vai ser transformada. Ela vai pensar, poxa, eu falo mal, eu faço isso e ela tá ali falando bem de mim. Nós temos que fazer a diferença. Lembra do sal e da luz? É isso que nós temos que fazer. Abençoar, amar os nossos inimigos, não odiar eles, Porque Jesus disse ali: fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É isso aí. Esse é o nosso manual de cristão. Isso tudo Jesus fez. Jesus foi injuriado, Jesus foi injustiçado, Jesus foi levado às sinagogas várias vezes, foi julgado por eles, foi acusado por eles, odiado por eles, e ele sempre amou, ele sempre perdoou, sempre fez o bem, chamou atenção, deu orientação,
para que eles mudassem o seu proceder. E para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol, né, se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Esse é o nosso Deus, né? Ele não faz com que o sol... Nós não temos solzinhos individuais, né? Não tem o sol da Eliane, o sol do fulano, o sol do ciclano, não. É um só. E ele pertence a Deus, o seu sol. Nasce para todos. A chuva que vem do céu vem para todos. Deus abençoa a todos, né? Da mesma forma. O justo e o injusto são alcançados pelas misericórdias dele. Você já pensou? Se Deus fosse injusto, o que ia ser de nós? Nós não estaríamos mais aqui. Por isso que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por causa dela nós não somos consumidos. E assim nós devemos ser. Se algo te incomodou, se alguém falou algo para te aborrecer, né? Tem um livro do Kenneth Hagin que fala assim: não caia na armadilha da ofensa. Se um dia você tiver a oportunidade, leia, é muito bom. Ele fala ali das várias formas como as pessoas guardam ofensas, né? De que forma elas vêm e como a gente sabe identificar elas. E a gente não pode deixar isso entrar no nosso coração. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa a gente vai ter se a gente amar só os que estão ao nosso redor? Amar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos cônjuges é fácil. Mas que galardão nós vamos ter? Nenhum, né? Se nós ficarmos amando só aqueles que estão ao nosso redor, que a gente já tem, né? Aquele sentimento por eles, nós não vamos ter galardão nem recompensa nenhuma. Mas quando a gente começar a fazer o que Jesus mandou, orar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos, falar bem daqueles que falam mal da gente, aí sim, nós vamos ter a recompensa. Porque nós vamos estar obedecendo a palavra e o ensinamento de Jesus. E se saudardes, né, unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Ou seja, eles se cumprimentavam, né, com o ósculo santo. Naquela época, o ósculo santo era um beijo que eles se davam no rosto, né? Jesus não foi traído com um beijo, ou seja, foi um ósculo santo. Eles se cumprimentavam daquela forma, né? Então, hoje, nós nos cumprimentamos em algumas vezes de maneira diferentes. Por quê? Né? Nós temos o cuidado de os irmãos, né, não vão estar ali dando um beijo no rosto das irmãs, né, ou vice-versa. Por quê? Nós precisamos vigiar. Então, por isso que nós apertamos a mão, cumprimentamos, damos paz do Senhor, né? As irmãs já são diferentes. Os irmãos se cumprimentam diferente, né? Mas naquela época, eles geralmente, né, mais os homens se cumprimentavam assim, né? E sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós devemos buscar por essa perfeição. Ser aperfeiçoados todos os dias, sermos moldados como aquele barro que eu falei ontem, da olaria. Quando a gente se deixa moldar, quando a gente aceita a palavra e quando a gente faz o que manda a palavra, a nossa vida é transformada. O nosso interior, a mudança deve começar de dentro para fora. Não adianta você ir, um exemplo, né, num salão de beleza. Tá com o cabelo impecável, unha impecável, nossa, maquiada. E aqui? É só aparência. Mas é aqui, como está? Muitas vezes é aquela falsa aparência, né? A pessoa está ali magoada, ressentida,
não consegue perdoar, amargurada, né? Com ódio de alguém. E nós precisamos mudar isso. E quando Jesus fala da esmola, né? Quando a gente pode ajudar alguém, não, pois quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, tudo que a gente fizer é Deus que vai nos recompensar. Hoje tem pessoas que vão entregar uma cesta básica para alguém, o celular já está aqui para fazer a selfie, para dizer que deu. O que significa quando Jesus fala ali hipócritas? A palavra hipócrita significa ator. Às vezes as pessoas estão atuando como cristão, estão dando umas de atores dentro das igrejas e fora das igrejas também, atuando ser o bom samaritano, aquela pessoa boa, eu ajudo o próximo, mas tem que colocar no outdoor, eu fiz tal coisa. Se ela não for exaltada, o ego dela tem que ser exaltado, né? Mas nós não podemos ser assim. Quando a mão direita der, que a esquerda não saiba. Então, aquilo que a gente dá, a gente não precisa falar. É Ele que vai nos recompensar. É Ele que vai nos dar o galardão. Porque mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Aquele que dá, ele é mais abençoado do que aquela pessoa que recebeu aquilo que foi dado para ela. Você sabia disso? Mas a nossa recompensa vem de Deus. Não adianta eu ir lá doar uma sacola de roupa para alguém e contar para todo mundo que chegar na minha casa, para todo mundo que eu encontrar na rua, eu fui lá em tal lugar e doei, fui lá em tal lugar e doei, fui lá em tal... Que recompensa você vai ter disso? Nenhuma. Porque nós não fazemos mais que a nossa obrigação. Porque nós deveremos amar o próximo como a nós mesmos. É nós que nos ajudamos. Se a gente for analisar, se a gente for esperar pelos órgãos públicos, pelo governo, muitas pessoas perecem. Se nós não nos compadecermos do nosso próximo, estender a mão, doar 1 quilo de alimento, doar uma roupa, né? Se compadecer, chorar com aqueles que choram, as pessoas não vão fazer isso. Tem coisas que é eu e você que temos que fazer. E a nossa recompensa vem dele. Dá um brinquedo para uma criança que não tem, dá um chocolate para uma criança que, né, ganha uma vez por ano. Quantas vezes, né, na igreja o pessoal arrecada Dia da Criança, no Natal, o pessoal faz cestinhas, recolhem ali, fazem com todo amor, com todo carinho e vão entregar nas comunidades carentes, porque senão aquelas crianças não recebem nada. E é algo que não deveria ser feito só 1, 2 vezes por ano, né? Que se todos derem um pouquinho, a união faz a força. Só que não é algo que tem que ser exposto publicamente, né? Hoje as pessoas fazem algo, mas querem estar postando sempre nas redes sociais, mostrando que fez algo, que doou algo, que ajudou algo. Quantos empresários doam, ajudam empresas, doam os seus fundo aquelas suas com imposto de renda, né? Doam e ninguém fica sabendo. Só a instituição que recebeu. É isso que a gente tem que fazer. E quando Jesus disse ali, né, que quando der esmola, que a mão que deu à direita, que a esquerda não saiba, né, que não fique se gloriando. Quando orares, não seja como os hipócritas, né, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então a gente, quando orar, nós temos que entrar no nosso aposento, dobrar o nosso joelho, rasgar o nosso coração, falar com Deus, colocar o que tem aqui para fora, colocar a angústia,
colocar ansiedade, colocar os teus medos, colocar ali os teus sonhos, os teus projetos para Ele. Tem pessoas que falam para todo mundo e as coisas não se concretizam. Por quê? Deus, ele nos recompensa. Tem coisas que é só nós e Deus. E se você é casado, é você e o teu cônjuge e Deus que devem saber. Tem projetos, sonhos que você tem que você não deve compartilhar com os outros. Por quê? Isso vai gerar inveja. A pessoa vai pensar, mas o fulano quer tal coisa, a Beltrana, mas olha, é isso que gera nas pessoas. Inveja, ciúme, porque infelizmente o ser humano tem a raizinha maligna, né? Principalmente aquele que não se converteu, que não entregou a vida para Jesus, ele é assim. Eu fico feliz com as conquistas das pessoas. A minha mãe nos ensinou a ser assim. Ela sempre ficava feliz quando alguém chegava para ela e dizia, eu comprei tal coisa, fiz tal coisa. E eu também. Foi um ensinamento que eu recebi. E é algo que estava na palavra e a gente não sabia naquela época, né? Mas eu sempre fico feliz com a realização do sonho de alguém. Comprei um carro, eu digo, glória a Deus, que Deus te abençoe, esse é o primeiro, né? A gente tem que ser feliz, se alegrar com os nossos irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor, ficar feliz pelas conquistas, né? A pessoa estuda ali anos, né, numa faculdade, perde noite de sono, deixa de ficar com a família, conquista lá, né, a sua formação, e daí depois o outro fica lá com inveja, ai fulano, mas se formou, mas não sabe o preço que aquela pessoa pagou para ter aquele canudo na mão. Depois é fácil olhar, ah, pois é, né, fulano é advogado, Beltraninha é engenheiro, fulano é psicólogo, mas ele estudou, se esforçou para isso, né? Então, Deus, ele recompensa o esforço da pessoa. Tem coisas que nós vamos fazer. Se eu não me inscrever e ir lá fazer um curso, Deus não vai vir aqui pegar minha mão, pegar a ficha, me inscrever, não. Tem coisas que eu tenho que fazer. Eu vou orar, vou colocar diante de Deus o meu sonho, o meu projeto. Senhor, eu quero isso para minha vida. Se essa é a tua vontade, o Senhor vai me confirmar. Se Deus te mostrou, faça. Então vai lá, faz a tua inscrição, parcela o teu curso, ou paga ele à vista, não sei as tuas condições, mas faça a tua parte que o restante Deus vai fazer. É assim que as coisas funcionam. Mas não conte primeiramente para todos. Fale com Deus. Primeiro ore, se você tem algo no teu coração. Peça para Deus te dar direção, se é isso que você deve fazer ou não. Então, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Guarda esta palavra no teu coração, no nome de Jesus.